Olá, ouvintes do VetSmart Podcast. Eu sou a Natália Sanches e no episódio de hoje falaremos sobre a importância da prevenção das afecções dentárias em cães e gatos. O cuidado com os dentes dos pets também faz parte da prevenção a outras doenças sistêmicas e mantê-los saudáveis garante o bem-estar do animal. Por isso, é importante compreender sobre as doenças bucais, para posteriormente instruirmos os tutores dos nossos pacientes acerca das medidas profiláticas. Para responder as questões mais comuns sobre o tema, vamos bater um papo hoje com Marcelo Rosa, médico veterinário formado pela Universidade Federal de Goiás, mestre, doutor e pós-doutor, é também autor de 8 livros e professor de cursos de pós-graduação, especializado em odontologia veterinária de pequenos animais e embaixador da Mars. Olá, Marcelo, seja muito bem-vindo ao VetSmart. Olá, Natália, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui com vocês. Para começar a nossa conversa, Dr. Marcelo, quais as afecções dentárias mais comuns em cães e gatos? Poderia nos contar um pouco sobre elas? Claro. Bom, é importante que nós entendamos algumas coisas, sobre os nossos melhores amigos, Quando falamos de alterações orais em cães e gatos, a gente precisa lembrar que a campeã é a doença periodontal, que é uma doença que acomete as estruturas que estão ali ao redor do dente, fazem a sustentação do dente ali no seu local, Essa doença, a literatura diz que ela acomete até 85% dos cães e gatos com mais de 3 anos. E uma coisa extremamente importante é que a gente consegue prevenir. Quando a gente fala em gatos, a gente precisa lembrar também de duas doenças importantes, que são a lesão de reabsorção dentária, que também tem uma incidência muito elevada, em torno de 70% dos gatos com mais de 5 anos, e também da gengivoestomatite crônica felina, que é uma doença bastante grave, que causa muita dor na cavidade oral dos gatos, e que é muito importante que o proprietário esteja sempre atento para buscar um médico veterinário nos primeiros sinais. A gengiva fica vermelha, pode ter sangramento, o gato fica mais irritado, Então essas são talvez as mais incidentes doenças que nós vemos na cavidade oral desses pacientes. Legal. E, doutor Marcelo, todas elas são causadas pela falta de medidas profiláticas? A gente sabe que é muito importante, a gente ter essa prevenção. É muito importante a gente lembrar o seguinte: quando a gente fala de doença periodontal, o principal fator de prevenção é a escovação dentária. Então a gente precisa orientar bem os tutores precisam entender a importância de escovar os dentes de cães e gatos também, de ter cuidados com a cavidade oral. Quando a gente fala de outras doenças que muitas vezes a prevenção não se dá pela escovação, ainda assim é muito importante a gente lembrar que quando a pessoa escova os dentes do cão ou do gato todos os dias, ele todos os dias está manipulando a boca. Então qualquer alteração que ocorra ali, ele vai identificar muito precocemente, vai levar ao médico veterinário muito precocemente e a gente tem muito mais chance de êxito no tratamento desses pacientes. Então, escovar os dentes, além de prevenir várias alterações, também é importante para fazer com que haja mais proximidade entre tutores e seus animais de estimação e facilite a identificação de alterações. E Marcelo, muitos dizem que o ideal é realizar a escovação dos dentes dos cães todos os dias. Outros dizem que 3 vezes na semana tá bom. Mas qual é a frequência ideal para essa escovação? É muito importante fazer a escovação diária dos dentes desses pacientes. Além disso, algumas coisas importantes, lembrar de que os cães e gatos, eles não aprendem, eles são condicionados. Então, algumas coisas importantes como escovar sempre no mesmo horário, fazer um condicionamento positivo, ou seja, terminou de escovar o dente, é a hora de fazer um carinho, é a hora de sair para passear. Ou seja, esse paciente ele vai se acostumar, ele vai relacionar a escovação com um momento bom. Eu vou escovar aqui, daqui a pouco eu vou passear, eu vou ter algum tipo de recompensa, de afago por conta disso. Então, o ideal é que nós usemos sempre a escovação diária. Eu confesso que, como veterinária e como tutora, pequei nessa parte
Hoje tenho muita dificuldade para fazer a escovação das minhas meninas, porque não ensinei que era um momento agradável. Então, realmente virou uma luta. Fica o nosso conselho para quem estiver nos ouvindo, né? Exato, existe um pouco de preconceito, né? O cachorro não gosta de escovar dente, não gosta de tomar banho, mas tudo passa pela maneira como a gente realiza, né, o condicionamento e se mantém ativo fazendo isso depois. E nós precisamos sempre deixar claro aos tutores sobre a importância da escovação dos dentes. Mas como podemos dar dicas para que essa prática seja menos estressante para o cão? Acabei de falar da minha falha como veterinária e como tutora, então como que a gente pode ajudar? Então, como que a gente faz? Né? É importante, né, como eu falei, primeiro criar uma rotina de horário, né? A gente recomenda começar a fazer isso num lugar um pouquinho mais alto, onde eles fiquem menos confortáveis, sobretudo os cães, né? Que não seja liso para que eles não escorreguem, não haja risco de acidentes, né? Com muito carinho. Então a gente vai começar, a primeira semana é aquela semana que a gente está condicionando tocar o focinho do paciente. Então a gente está botando a mão no focinho dele, está botando a mão por fora da boquinha mesmo, está manipulando ali, olhando, né? A gente vai, terminou a mesma coisa, um carinho, um afago, um passeio, uma coisa assim, um petisco funcional, e aí vamos. Depois, a gente começa já, né, a levantar o lábio, né? Não precisa abrir a boca, levanta o lábio para olhar de um lado, olha do outro, né? Coloca o dedo ali no vestíbulo bucal, ou seja, entre o dente e o lábio ali, e a gente vai, aos pouquinhos, condicionando. Quando a gente vê que isso está tranquilo, pasta de dente no dedo, né? E continuamos nesse ritmo até que a gente consiga já usar a escova. Geralmente leva aí 2, 3, 4 semanas para estar bem condicionadozinho. E depois a manutenção. E nunca é demais falar, sempre com reforço positivo. Com certeza. E sobre a escovação dos dentes nos gatos? São animais que se estressam facilmente e nem sempre é uma tarefa fácil. Em relação a eles, a frequência de escovação nos dentes é a mesma para cães? A frequência de escovação é exatamente a mesma, né? Mas, de novo, tudo passa pelo condicionamento. É claro que muitas vezes a gente pega um paciente que já tem 3, 4, 5 anos, nunca escovou, dá um pouco mais de trabalho para fazer esse condicionamento, demora um pouco mais, né? Vai ter um ou outro que a gente, infelizmente, não vai conseguir, né? E esse é um paciente que tem que ser levado com mais frequência para avaliação do veterinário, né? Mas nos gatos é exatamente a mesma coisa, paciência e rotina. E pensando na escolha da pasta e escova de dentes, ela tem bastante influência nesse processo, né? Quais são as ideais para cães e gatos? A gente sabe que tem alguns modelos diferentes, tem a escova, tem a dedeira. Exatamente. A gente precisa levar em consideração que quando a gente realiza a escovação, a gente tem 2 mecanismos de ação ali presentes. O primeiro é a própria ação mecânica, né? A gente está escovando e está removendo ali placa bacteriana, restos alimentares. Então, a primeira ação é a mecânica. E a segunda é a ação química de algumas pastas que têm também ação enzimática, ou seja, não é simplesmente uma coisa de sabor, mas uma coisa enzimática. A gente deve usar sempre pastas para uso veterinário, porque essas pastas não têm 2 coisas que nós não queremos na boca dos cães. A primeira é o flúor, porque a gente bochecha e cospe, porque o cão engole e o flúor irrita. E a segunda coisa é sabão, né? Para fazer espuma. A gente não quer fazer espuma na boca do cachorro, a gente quer limpar a boquinha, né? Então, primeiro, sempre pastas veterinárias, de preferência as pastas que tenham ação enzimática, porque aí além da ação mecânica você vai ter a ação química, né? E a escova, sempre escolher uma escova macia e uma escova que tenha o tamanho da cabeça compatível com o tamanho da boca do pet, né? Não adianta eu pegar uma escova de cabeça grande, por exemplo, para usar num gato. Principalmente o gato que tem muito pouca mobilidade no lábio, né? O cachorro a gente abre bem o lábio ali, o gato já é mais difícil. Então, fazer uma boa seleção. Escovas sempre muito macias e com a cabeça de tamanho compatível com a boca do pet. E Marcelo, a gente sabe que o procedimento de limpeza dentária é feito quando as placas bacterianas já estão instaladas no dente dos pets, né, nossos pacientes. Mas existe algum momento ideal para que a gente possa indicar para o tutor?
É muito importante, eu sempre falo para os meus alunos ou para os veterinários que a gente treina, né, que eu não conheço nenhuma doença que eu espere piorar para eu tratar depois. Então, quando a gente identifica um paciente, né, que tem a doença periodontal, ainda que seja de grau 1, está começando a formar ali, essa é a melhor hora para tratar. A gente trata esses pacientes, né, além de saúde, a gente também tem estética, é um tratamento mais rápido, e quando eu falo em mais rápido, eu estou falando de menor tempo anestésico, né? Então, é muito importante sempre esse tipo de orientação. A gente não vai esperar piorar para tratar, ou seja, viu uma boca que tem algum grau de doença periodontal, esse é o momento da gente tratar. Com certeza, não esperar chegar naquelas situações, né, que a gente sabe que são muito agravantes e que podem levar os animais até a óbito. Exatamente. As pessoas precisam entender isso, que a doença periodontal ela pode matar, né? Porque aquelas bactérias ali vão parar em outros sítios do organismo e vão causar doenças graves. E em relação à alimentação, o mercado pet food conta com petiscos que ajudam na prevenção dessas placas bacterianas, como, por exemplo, o Dentastix da Mars. Quais as particularidades desse produto? Exato. Isso é muito importante, né? Também fazer uma boa escolha dos petiscos que complementam a escovação, né? Dentastix ele é um petisco funcional. Ele diz funcional porque ele tem ação, né? E ele também tem 2 mecanismos de ação. A ação mecânica, ele tem aquele formato em X que coincide muito com a pontinha do dente, com a cúspide, ele provê ali um atrito que ajuda nessa remoção. E ele também tem componentes químicos, né, como o tripolipofosfato de sódio, como o zinco, que também tem ação sobre a placa bacteriana. Então, esses produtos, eles complementam a escovação. Eles, muitas vezes, com mastigando, eles chegam em áreas do dente que a pessoa não consegue atingir com a escovação. Então, eles são também extremamente importantes, né, porque complementam a escovação e aumentam, né, o nível de excelência da profilaxia que a gente pode fazer. E para finalizar nosso papo, qual o período ideal para levar o cão ou gato ao médico veterinário para avaliação dental? Essa também é uma pergunta muito interessante, né? Essa pergunta, para a gente responder, a gente tem que levar algumas coisas em consideração. Primeiro é a própria escovação dentária, né? Pessoas que conseguem realizar a escovação dentária diária dos seus pets vão ver que não vai formar placa ou vai formar muito pouco. Então, esses são pacientes que muitas vezes a gente avalia anualmente quando eles vão para vacinas, né? A gente precisa pensar também que aqueles cães que têm o focinho curto, eles têm os dentes muito juntinhos e ali junta muito resíduo. Então, ali é mais importante ainda a escovação, né? E nesses cães também a gente recomenda que a avaliação seja semestral, né? E nos pacientes também que não têm nenhum tipo de cuidado dentário, é fundamental, pelo menos a cada 6 meses, que nós estejamos avaliando essa cavidade oral. Perfeito. Muito obrigada pela participação no nosso podcast, Marcelo. É sempre um prazer receber você aqui no VetSmart e adorei nosso papo de hoje. A gente sabe que é muito bom, né, receber dicas e nos atualizarmos sobre esse tema tão importante para o bem-estar dos nossos pacientes. Nada, eu quem agradeço, estou sempre à disposição e é sempre um prazer falar com você, com vocês e com todos sobre aquilo que tanto nos apaixona, né, que são os animais e a odontologia nesses pacientes tão queridos. Este episódio tem o patrocínio da Mars e todas as informações técnicas dos produtos, apresentações, indicações, assim como vídeos, estudos relacionados e uma série de conteúdos estão disponíveis nas páginas dos produtos no VetSmart. É só acessar e conferir. E lembrando que agora todos os nossos ouvintes podem selecionar e ouvir os temas semelhantes em um só clique na nossa playlist. Não perca a oportunidade de participar da comunidade VetSmart, a maior e mais completa comunidade de medicina veterinária do Brasil. Lá você pode interagir com colegas, além de compartilhar materiais de estudo, casos clínicos, experiências e ainda tirar dúvidas gerais sobre temas diferentes. Basta acessar o site comunidade.vetsmart.com.br.